Olá! Hoje, na Astronomia para Todos, vamos falar sobre o Sol. O Sol é a estrela mais próxima da Terra, a uma distância aproximada de 150 milhões de quilômetros de nós, o que corresponde a uma unidade astronômica, e é responsável por manter todo o sistema solar em sua interação gravitacional, os 8 planetas e os demais corpos celestes que o compõem, como planetas anões, asteroides e cometas. Características do Sol. A composição do Sol é cerca de 74% de hidrogênio e 24% de hélio, sendo o restante formado principalmente por oxigênio, carbono e ferro. Toda a energia produzida pelo Sol é proveniente do processo de fusão nuclear, decorrente das grandes temperaturas de seu núcleo, cerca de 15 milhões de graus Celsius, e da sua enorme pressão. Consequentemente, nossa estrela é capaz de fundir átomos de hidrogênio, produzindo hélio numa taxa de 600 milhões de toneladas a cada segundo, convertendo 0,7% dessa massa em energia, emitida por ele na forma de luz, calor e raios ultravioleta. Por conta da sua enorme massa, a gravidade na superfície do Sol chega a 274 metros por segundo quadrado, 27,4 vezes maior que a massa da Terra. O período de rotação do Sol em torno do seu próprio eixo é de 25 dias no Equador e 36 dias a 80 graus, próximo aos polos. Essa diferença de período rotacional produz uma rotação diferencial, chamada de dínamo solar, responsável por sua grande atividade magnética, uma vez que toda a massa presente na estrela se encontra ionizada, no estado plasmático, dando origem às tempestades solares, erupções coronárias e manchas solares. Estrutura física. O Sol pode ser dividido em partes com diferentes propriedades físicas, sendo elas: o núcleo, onde ocorrem as fusões nucleares e o processo de nucleossíntese, representa cerca de 25% da massa do Sol. Zona radiativa, onde a radiação eletromagnética produzida pelo núcleo é refletida muitas vezes, levando milhares de anos para escapar de seu interior. Zona convectiva, região em que a diferença de temperatura entre sua parte superior e inferior provoca o fluxo de calor por convecção. É nessa região que ocorrem as erupções solares. Fotosfera, a camada mais externa do Sol. É com base nela que toda a luz solar é irradiada. A fotosfera tem cerca de 100 km de espessura. Cromosfera, uma camada de baixa densidade que marca a transição entre a atmosfera solar e a coroa solar. Coroa, uma aura de plasma que permeia milhões de quilômetros ao redor do Sol, cuja temperatura pode chegar até cerca de 2 milhões de graus Celsius. Cor do Sol. O Sol é considerado uma estrela de sequência principal, que produz sua energia por meio de fusão do hidrogênio, na categoria anã amarela. Apesar do nome, não é uma estrela pequena ou de cor amarelada. É, na verdade, maior e mais brilhante que boa parte das estrelas visíveis a olho nu, apesar de estar bem mais longe de uma das maiores, ou das mais luminosas. O adjetivo amarela está relacionado à temperatura de sua superfície, cerca de 6.000 graus Celsius, e à sua luminosidade. Trata-se de uma estrela muito mais fria e menos luminosa do que as chamadas de brancas e azuis. Além disso, o Sol é capaz de produzir todos os comprimentos de luz visível, de forma que, ao ser observado de fora da Terra, sua cor é branca. O tom amarelo que observamos ao olhar para este astro surge devido à dispersão dos raios solares ao adentrarem a nossa atmosfera. Temperatura do Sol. A temperatura do Sol é bastante variada e pode ser bastante complexa de ser compreendida. O núcleo solar pode chegar a 15 milhões de graus Celsius. A zona radiativa pode apresentar temperaturas que variam entre 2 e 7 milhões de graus Celsius. A zona convectiva tem uma temperatura média de 2 milhões de graus Celsius. A superfície do Sol, fotosfera, apresenta uma temperatura média de 5.778 graus Celsius. Vento solar. O Sol ejeta uma grande quantidade de íons de hidrogênio e hélio, dando origem ao que chamamos de vento solar. O vento solar é um plasma aquecido que pode deslocar-se em velocidades de até 900 km por segundo. Sua temperatura pode atingir até 1 milhão de graus Celsius. Nas proximidades da Terra, sua temperatura é de cerca de 200.000 graus Celsius. O vento solar propaga-se pelo meio interplanetário ao longo de uma complexa trajetória espiral, guiado pelo intenso campo magnético produzido pelo Sol. Sua velocidade faz com que essas partículas cheguem a Júpiter em aproximadamente 27 dias. Quando as partículas do vento solar encontram o campo magnético terrestre, elas são aceleradas e espiralam em direção aos polos magnéticos da Terra. A excitação causada pelo atrito entre as partículas do vento solar e a atmosfera resulta na emissão de luz visível, conhecida popularmente como aurora polar. Estima-se que a influência magnética do Sol estenda-se entre 84 e 94 unidades astronômicas. Nessas distâncias, ainda é possível detectar a presença do vento solar e a influência do campo magnético do Sol.
Para efeito de comparação, o planeta Netuno encontra-se a 30 unidades astronômicas do Sol. Evolução do Sol. O Sol está queimando hidrogênio há pelo menos 4,6 bilhões de anos. Alguns modelos físicos indicam que a estrela fica até 10% mais brilhante a cada bilhão de anos, estando hoje cerca de 40% mais brilhante do que era no momento de seu nascimento. O futuro do Sol será marcado pelo momento em que todo seu hidrogênio for convertido em hélio. Quando isso ocorrer, ele terá seu tamanho aumentado em até 200 vezes, podendo chegar a ter a órbita de Vênus. Ao final de sua vida, o Sol sofrerá um enorme colapso gravitacional. Seu tamanho será reduzido até que ele se transforme em uma estrela anã branca. Os astrônomos estimam que, nessa fase, o Sol passará a ter cerca de 50% de sua massa atual e que seu tamanho ficará próximo ao da Terra. E por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo.